Alô, você. Vamos andar. Vamos, guerreiro. Tá na área. Olha o Djavan aí. Djavan, sexta-feira. Jogar duro, ó, vai ser pesadão, hein? Vai ser pesadão, né? A gente vai dar uma desenhada aqui no homicídio fútil, né? Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Alô, Fernanda, lá do RJ. Joga muito duro. Vamos lá. Convido os amigos, né? Olha o Djavan jogando duro. O Djavan joga duro. Depois ele entra na pedra de toque, né? Joga muito duro, ó. É isso aí, né? Amor puro, né? Djavan joga duro. Tem que treinar essa música no sax, né? É, Djavan é nível SESP, né? É isso aí. Convidou os amigos, Pico Piauí. Bacana. Alô, Felipe. Aí, Felipe. Felipe Tenório. Pesado, né? Recife. Força que tem. Pesadão, né? Vai ser pesadão. Vamos lá, então. Nível. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos lá então, né? Vamos lá? Vamos lá então. Musiquinha aqui do Djavan é top, né? No coração. É o cara. Convidou os amigos aí? Convida os amigos, né? Convida os amigos. Tá jogando duro? Tá jogando duro? Aí a Carol aí. Carol tá ligada na letra, né? Penal em Foco. Alô, Penal em Foco. Penal em Foco. Alô, você. Alô, você. Alô, Penal em Foco. Tamo junto. Vamos jogar duro. Vamos jogar duro então, né, galera? Isso aí, né? A gente para aqui um pouquinho, né? Tô assistindo o Zuc no YouTube. Opa! É a força que tem, né? Não conhece a força que tem. Ah, legal então, né? A gente começa a jogar duro aqui. Perceba bem que essa semana a gente trabalhou, né? Eu falei lá do homicídio gratuito, não é isso? E aí eu fiz uma contraposição com homicídio qualificado pelo motivo fútil. O que vem a ser a qualificadora motivo fútil? Perceba bem. Veja, a qualificadora motivo fútil, né? Ela decorre, veja, de uma insignificância, né? De uma desproporcionalidade do atuar do agente, não é isso? O agente mata porque, perceba, a mulher foi passar a roupa dele, não passou do jeito que ele queria, aí ele vai por isso e mata a mulher. Entenderam ou não? Desproporcional, insignificante. E veja que o fundamento, né? O fundamento de se qualificar esse tipo de homicídio, perceba, esse fundamento ele vem lá da intolerância, não é isso? A intolerância, a insensibilidade moral. Insensibilidade moral. Bacana, então? Qualificadora motivo fútil. Legal. Eu falei para você não fazer confusão quando eu trabalhar motivo fútil, não é isso? O homicídio qualificado pelo motivo fútil e o homicídio gratuito. Não é isso? O que vem a ser um homicídio gratuito? Eu tinha falado já na live. Não é isso? Você tá aí e fala, tô aí jogando duro. Isso. O que vem a ser um homicídio gratuito? Um crime gratuito, homicídio gratuito.
Perceba que o homicídio gratuito é aquele homicídio que existe uma motivação, e perceba, todo crime tem uma motivação legal, mas perceba bem, esse motivo ele é desconhecido. O Tício matou o Mévio, e ele, ô Tício, por que você matou o Mévio? Não falou nada. A investigação não conseguiu chegar ao motivo. E ele também não fala. O motivo existe, mas ele é desconhecido. Eu tenho um homicídio gratuito. Um homicídio em que eu desconheço o motivo. Perceba que, quanto a esse homicídio, eu tenho uma corrente doutrinária majoritária, inclusive o STJ, no julgado de 2012, até se posicionou, entendendo o seguinte: no caso do homicídio gratuito, aquele que tem um motivo e que eu desconheço o motivo, perceba bem, o agente vai responder por homicídio simples. O agente vai responder por homicídio simples. Mas perceba que, né, você tem posicionamentos doutrinários divergentes. Você tem uma posição, uma segunda corrente, entendendo o seguinte: olha, quer dizer que o cara que mata por um homicídio, o cara que pratica um homicídio ínfimo, ou seja, por um motivo desproporcional, ele já tem uma pena, né, uma resposta penal mais gravosa. Sim. E vem cá, e aquele cara, né, que mata sem qualquer outro motivo? Né? Como assim? Não entender isso. Um matou, tudo bem. Tinha um motivo? Sim, motivo desproporcional. Beleza, qualificou. E esse cara aí que está matando e não apresentou nenhum motivo? Caramba, será que essa conduta não é altamente reprovável? Uma segunda corrente, entendendo que o homicídio sem motivo se equipara ao motivo fútil. Uma segunda corrente nesse sentido. Segunda corrente. Entenderam ou não? Uma segunda corrente. E veja que eu tenho uma terceira corrente, capitaneada pelo professor Damásio de Jesus. Essa segunda corrente que eu falei, Fernando Capês, tá? Fernando Capês segue essa segunda corrente, beleza? A segunda que eu falei agora, entendendo que você não poderia dar um tratamento diferenciado a quem mata pelo motivo desproporcional e aquele que mata sem motivo. Ora, tem um que matou e tem um motivo, é desproporcional, uma pena mais gravosa, beleza. Pô, e esse aqui, cara, que matou que nem motivo tem? Entenderam ou não? Então tem que se equiparar ao motivo fútil. Veja bem que essa segunda corrente, ela recebe um puxão de orelha. Ela recebe um puxão de orelha porque, perceba bem, o 121, né? 121, parágrafo 2º, inciso 2, perceba que fala lá do homicídio fútil. Veja que a lei falou, né? A lei falou, né? Por motivo fútil. A lei não falou sem motivo. Então, jogar a questão do motivo desconhecido, né? Isso que eu queria falar, a lei, né? Quando motivo desconhecido, jogar na qualificadora do motivo fútil seria uma analogia em Malam Partem. Você está vendo já como você está desenhando sua prova discursiva? Você está vendo? Diz aí, eu tô me ligando. Entendeu essa discussão que eu fiz aqui? Eu posso continuar? Hoje o jogo vai ser duro. Hoje o jogo vai ser duro. Beleza? Tá entendendo? Já tá vendo que o jogo vai ser duro, né? Vocês já perceberam que quando eu estou aqui dando a aula, tem uma hora que eu fico muito concentrado. E eu não consigo brincar, não consigo, que eu fico adelante focado. Baixo o adelante focado. Eu estou nesse momento agora, porque eu estou desenhando, eu não posso perder o raciocínio. E você está me seguindo. Então eu tenho uma primeira corrente, inclusive o STJ já se filiou a essa corrente, entendendo que o homicídio, em que o motivo é desconhecido, perceba bem, né? Tem um motivo, o motivo é desconhecido, né? Que, entre aspas, seria um homicídio sem motivo, né? Que o motivo é desconhecido, é um crime, um homicídio gratuito. Perceba, o STJ entende que responde pelo homicídio simples e a maioria da doutrina também entende nesse sentido. Eu tenho uma segunda corrente entendendo que deveria responder pelo motivo fútil, né? Até para você dar um tratamento, até pelo princípio da proporcionalidade,
É isso? Quer dizer que se o cara mata por um motivo desproporcional, ele recebe uma pena gravosa. E o cara que mata sem apresentar um motivo vai receber o quê? Um homicídio simples? Isso ofere o princípio da proporcionalidade. Uma segunda corrente entendendo que deveria responder pelo motivo fútil, essa segunda corrente ela recebe uma crítica. Crítica por quê? Porque seria uma analogia em Malam Partem. Porque a lei fala motivo fútil. E ela não fala motivo desconhecido, sem motivo. Segunda corrente. Uma terceira corrente fala, olha, beleza, todo homicídio, né, tem a sua motivação. E legal, o homicídio ele pode, né, ter aí a motivação, não é isso? E essa motivação ser desconhecida. Uma terceira corrente falando. Mas o cara que mata sem apresentar um motivo, isso é uma coisa altamente repugnante. Eu repugno. É repugnante, é torpe. Terceira corrente, capitaneada pelo professor Damásio de Jesus, entende que aquele homicídio, né, em que a motivação é desconhecida, perceba bem, seria um homicídio qualificado pela torpeza. Legal? Bacana? Então, volto de novo. O homicídio, corrente majoritária. Inclusive, vou dar um julgado aqui do STJ entendendo que o homicídio sem a motivação, né? Ou seja, em que a motivação é desconhecida, o STJ entendendo que não tem que jogar no simples. Bacana, então? Tranquilo? Deu para entender? Eu dou julgado, que eu jogo muito duro. Anota o julgado do STJ, HC. Ou sou, sim, beleza. Vamos agora firmar, né? Cada um com a sua corrente, mas na prova, irmão, se liga na corrente majoritária, né? Se liga. HC 152 548, Minas Gerais. 18 de dezembro de 2012. HC 152 548, Minas Gerais. 18 de 12 de 2012. Olha só, o pessoal que está colocando coisas na tela, vamos tomar cuidado para não confundir com o pessoal que está entrando agora. Eu falei que são 3 correntes. Eu falei que uma primeira corrente, homicídio gratuito, homicídio em que não se conhece o motivo, que não é a mesma coisa que motivo fútil, porque o motivo fútil eu sei, a razão pelo qual o agente matou, uma razão desproporcional, uma razão insignificante, perceba, eu tenho julgado o STJ entendendo que é homicídio simples. Tá? O professor Kleber Masson também nesse sentido, beleza? A doutrina majoritária nesse sentido, homicídio simples. Legal? Bacana? Tranquilo? Sim. Aí eu dei uma segunda corrente, capitaneada pelo professor Fernando Capês, entendendo que ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque se aquele que mata por um motivo insignificante tem uma reprimenda penal mais gravosa, imagina aquele que mata sem apresentar um motivo. Não é isso? E aí eu falei que essa segunda corrente recebe uma crítica, por quê? Seria uma analogia em Malam Partem. Uma analogia em Malam Partem por quê? Porque o artigo 121, parágrafo 2º, ele falou motivo fútil. Não falou sem motivo, não falou motivo desconhecido. Deu para entender? E aí eu tenho uma terceira corrente, capitaneada pelo professor Damásio de Jesus, que diz o seguinte, olha, tudo bem. Um homicídio sem motivo não é um motivo fútil. Legal, concordo com isso. Mas o cara matar sem apresentar um motivo, matou, né? Porque queria matar, isso é repugnante. Isso é torpe. O professor Damásio Jesus entendendo que homicídio sem a motivação seria um motivo torpe. Deu para entender agora que a gente só está começando? Não corre. Não corre, não. Entendeu ou não? Você entendeu ou não? Não corre não, hein? Não corre. Legal então. Corre não. Veja que quando eu falo de homicídio qualificado pelo motivo fútil, né, é bom eu sempre ficar atento a alguns temas que podem aparecer na tua prova. Primeiro tema que pode aparecer na tua prova é o seguinte. O examinador perguntar se o ciúme caracteriza um motivo fútil. Se o ciúme caracteriza um motivo fútil. Veja que até tem decisão do STF no sentido que o ciúme não caracteriza motivo fútil. Por quê? Porque o ciúme é um sentimento que destrói o homem. O ciúme pode chegar até a uma patologia. Legal? Então, se ele mata por ciúme, não há que se falar que é um motivo insignificante. É significante, sim. Significa no coração dele, né? Ele está sentindo
Ele está ali naquela música sertaneja, nos 10% do garçom. Vocês já tomaram já uma cervejinha nos 10% do garçom? Que aí o coração arrebenta, coloca aquela música. Pessoal aí da área do sertanejo, alô, hein? Alô. É, os 10% do garçom. Né? Não tem uma música dessa? É isso aí. Isso aí vocês conhecem, né? Agora eu pergunto a jurisprudência do STJ. STF aí, professor, saiu quando? Ai, não sei o que. Agora, se cai a 10% do garçom, né? A musiquinha você joga muito duro. Vamos lá que eu tenho que andar rápido, tá certo? Legal, então, falei em relação ao ciúme, tá? Ciúme não caracteriza motivo fútil, porque é um sentimento que destrói o ser humano, perceba bem, pode chegar até uma patologia, né? Chegar ao nível de figurar como uma doença. Legal? Bacana, então, você fez a sua marcação aí no seu Zuquiderno. E quanto à embriaguez? Embriaguez versus motivo fútil. Embriaguez versus motivo fútil. Perceba bem que eu tenho divisão, né, em relação se a embriaguez pode caracterizar junto, se essa embriaguez, né, uma ação com a gente no estado de ébrio pode caracterizar motivo fútil. Vamos supor que um bêbado esteja andando doidão na rua, aí o cara esbarrou nele, ele pegou uma arma de fogo, foi e atirou. Doidão. Um esbarrão, né? Olha só, uma situação desproporcional. Mas aí você tem que entender o seguinte, que o agente, né, quando ele está agindo, perceba, ele tem que ter a consciência da sua conduta. É ou não é? Capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com aquele entendimento. Perceba bem que quando o ébrio, vamos supor uma embriaguez aí completa, quando ele atira, veja que ele não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento que ele está embriagado. A responsabilidade penal para ele, veja, numa embriaguez culposa ou voluntária, decorre da aplicabilidade da teoria axio libera em causa. Ação livre na causa joga duro para mim. Por quê? Eu vou ter que analisar no momento em que ele bebeu se ele tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com aquele entendimento. Sim, lá naquele momento, beleza. Eu vou usar a teoria axio libera em causa para responsabilizá-lo penalmente. Sim, mas será que... E quanto a essa qualificadora? Duas correntes. Uma primeira corrente entende que no momento em que o ébrio atira, perceba bem, veja que essa vontade dele, né, não é uma vontade consciente, não é. Né? Você não pode dizer que ele atirou por um motivo de proporcional só porque o cara esbarrou nele, ele está doidão, ele nem sabe disso. Então você vai até responsabilizá-lo pelo homicídio, tá certo? Mas veja que, quanto a qualificadora motivo fútil, não dá para entrar. Por quê? Será que ele atirou porque o cara esbarrou nele ou ele atirou porque ele está doidão? Será que ele raciocinava que aquele esbarrão foi uma coisa insignificante, por isso ele agiu? Entenderam ou não? Então, uma primeira corrente entende que não há compatibilidade do motivo fútil com a embriaguez. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Isso. Eu tenho uma segunda corrente dizendo o seguinte, olha, que isso? É sim possível a qualificadora motivo fútil com a embriaguez. Por quê? Ora, se o artigo 28, né, o artigo 28, inciso 2, ele diz lá, né, que a embriaguez ela não afasta a responsabilidade penal do agente, não é isso? Não afasta, melhor dizendo, a imputabilidade, né, do agente. Então, também não pode afastar, né, uma circunstância em que ele venha praticar conduta. Uma segunda corrente, né, nesse sentido aí, beleza? Entendendo que é possível, sim. Tá. Eu vejo mais uma primeira corrente, assim, com uma maior amplitude, beleza? A primeira corrente, no sentido que a embriaguez afasta a questão da qualificadora, da aplicabilidade da qualificadora pelo motivo fútil. Eu vou mais por essa direção. Tá? Então eu estou te apresentando duas correntes doutrinárias, beleza? Duas correntes doutrinárias e aí eu explico o motivo pelo qual há esse afastamento da qualificadora motivo fútil quando a gente está na situação de ébrio. Legal?
E tem uma segunda corrente, aqui eu expliquei para vocês, entendendo que seria possível sim, porque o artigo 28, inciso 2 do Código Penal possibilita, né? Não afasta a imputabilidade na questão da embriaguez voluntária ou culposa. Legal sempre, né? Porque veja que para o tempo do crime, né? O agente ele tem que ter, né? No momento do crime, né? A capacidade de entender o caráter do delito do fato e agir de acordo com esse entendimento. Então você vai verificar que o ébrio, né? Aquele ébrio que está completamente embriagado, perceba, no momento do crime ele não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento. Para falar a verdade, pessoal, tecnicamente, o ébrio ele não poderia responder. Por quê? Porque ele não tem imputabilidade no momento da ação. Ele não poderia responder. Ele só responde por causa, né, da teoria italiana, a action libera in causa, né? Vem lá do direito italiano, jogo duro demais. E quando você raciocina com a teoria da action libera in causa, você fica, ou ação livre na causa, você fica muito ligado com questão de embriaguez, mas perceba bem, a teoria action libera in causa, ela é levada a toda aquela substância, né, que causa uma situação de ébrio, que causa uma torpeza, pode se aplicar também no que se refere a drogas. Legal? Então, quando, por exemplo, o cara começou a crack, ficou doidão, tá doidão de crack. Não entende o caráter ilícito do fato, nem consegue agir de acordo com esse entendimento. Tá doidão, pegou uma arma, matou. Tá doidão, não vai responder? Vai. Action libera em causa. Eu aplico a teoria action libera em causa. No momento ele começou a ingerir as pedras de crack. Ele tava legal? Tava. Pau nele. Tô falando, né? Agora, professor, se for uma doença, aí é outra situação, né, pessoal? Aí, né, aquela embriaguez patológica, né? Aí é questão lá, aí você vai raciocinar como se fosse uma doença mental. Beleza? Tranquilo? Né? Então, alô você, né? Crack, e vai matar a vítima, né? A ação libera em causa nele, né? Porque no momento da ação, ele não consegue, ele não tem capacidade de entender o caráter do fato e não consegue agir de acordo com esse entendimento. Bacana? Tranquilo, né? Tranquilo. Veja também muito importante você não fazer confusão com motivo fútil versus motivo injusto. Motivo fútil versus motivo injusto. Motivo fútil é aquele que é desproporcional. E o motivo injusto? Se liga que todo crime ele é praticado por um motivo injusto. Todo crime é um justo. Beleza? Tranquilo? Tá? Professor, mas como assim que todo crime é injusto? Por isso o cara agir em legítima defesa. Aí eu te chamo na estrutura do crime. Ora, se ele agiu em legítima defesa, ele cometeu um fato típico, não é isso? Um fato típico antijurídico. Ele cometeu um fato típico, né? Mas não ilícito, melhor dizendo. E se ele cometeu um fato típico e não ilícito, aí não é crime. Entendeu ou não? E cometeu um fato típico. Eu estou falando que todo crime. Então, quando eu falo crime, pressupõe numa visão bipartida, pressupõe fato típico e ilícito. Ou numa visão tripartida, pressupõe fato típico e ilícito culpado. Bipartite ou tripartite. Entenderam ou não? Deu para entender isso aí? Né? Veja que a teoria finalista é possível você ter uma estrutura analítica de crime, fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena, ou fato típico antijurídico culpável. Essas três estruturas. Quando você raciocina, por quê? Porque o dolo e a culpa estão alojados aonde? Lá no fato típico. Beleza? Quando você raciocina com a teoria clássica, perceba bem, o dolo é um dolo valorado, é um dolo colorido, é um dolo normativo, é um dolo que está com a culpa, né? Ele está de braços dados com a culpa lá na culpabilidade. O dolo e a culpa estão lá, né? Veja então que quando eu trabalho com a teoria clássica, a minha estrutura do crime, ela necessariamente tem que ser uma estrutura tripartite. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque eu tenho que ter fato típico antijurídico culpável. Eu tenho que ter o fato típico, tá certo? A excludente, né? Fato típico, ou melhor dizendo, fato típico, antijurídico,
Beleza? E eu tenho também que ter a culpabilidade na estrutura do crime. Por quê? Porque senão eu tenho uma responsabilidade penal objetiva. O agente só responde com dolo ou culpa. Então, na minha estrutura do crime, eu sempre tenho que ter a dolo e a culpa. Se o dolo e a culpa estão lá na culpabilidade, a culpabilidade necessariamente tem que fazer parte da estrutura do crime. Veja que na teoria clássica eu não posso ter uma visão, um conceito tripartido. Não posso. Bipartido, não posso. Por que eu não posso ter bipartido? Porque perceba bem que na teoria clássica, se eu adoto um conceito bipartido, eu vou ter fato típico antijurídico. Sendo que o dolo e a culpa estão no fato típico? Não. Estão lá na excludente? Também não. O dolo está onde? Está lá na culpabilidade. Então eu vou ter uma estrutura sem dolo e culpa? Entenderam ou não? Necessariamente, isso. Necessariamente você tem que ter essas três estruturas do crime. Né? Essas três estruturas formam o crime. A culpabilidade, necessariamente, ela tem que fazer parte da estrutura do crime numa visão clássica. Numa visão finalista, não. Beleza? Por quê? Porque o dolo e a culpa são lá no fato típico. Tranquilo. Eu adotando tanto um conceito bipartido, isso, como um conceito tripartido, perceba. Tranquilidade. Beleza? Isso. Finalista, tripartido ou bipartido. Na teoria clássica, apenas o conceito tripartido. Por quê? Porque o dolo e a culpa são na culpabilidade, necessariamente a culpabilidade tem que fazer parte da estrutura do crime. Você desenhou. Apenas seguiu esse meu raciocínio quem é adelante focado e pega as lives do prof. Porque ele estudou evolução da culpabilidade comigo. Entenderam ou não? Né? Pega a live lá. Felipe, tu pegou, né? Pessoal que pegou aquela aulinha lá, da evolução da culpabilidade, deu para andar agora no que eu falei, sim ou não, na revisão? Joga aí. Joga aí. Andou, né? A gente falou lá, viu como é que uma coisa liga a outra? Viu como é que a gente, né? Isso. Isso. Eu tenho uma aulinha top, né? Que eu falo lá da evolução da culpabilidade. O que eu falo lá? Eu não sei qual foi o tema que eu abordei. Que eu falei, né? Eu falei, quem pegou minha aulinha que a gente trabalhou, né? Teoria psicológica, teoria normativa pura, né? Não é isso? Teoria psicológica normativa. Agora, quando eu falei agora, você já... Sim ou não? Você raciocinou, né? Você fez uma revisão. Concorda comigo? Beleza. Aí a galera tem que correr atrás. A galera tem que correr atrás lá. Agora. Beleza? Vem pra mim aí, então. Vem pra mim. Então, veja. Quando eu falo motivo fútil, né? Diferente do motivo injusto. Beleza? Todo crime é considerado um injusto. Legal? Mas você vai ter um crime que é considerado um injusto, mas que ele não é praticado por um motivo fútil. Por exemplo, o cara que mata a mulher por ciúme. É um motivo injusto? É, porque todo crime é injusto. Mas é fútil? Não, porque o STJ, né? O STF também entende aí que o ciúme, perceba, não caracteriza motivo fútil. Deu para pegar isso? Motivo injusto, motivo fútil. Deu para pegar? E aí? Jogou duro? Posso continuar? Respira, respira. O jogo tá duro hoje. Respira, respira. Respira. É muita informação, professor. Respira. Quem está estudando, está andando na minha aula. Quem está estudando, está andando aqui. O cara está se ligando nas coisas que eu estou falando. Respirou. Não corre não, sexta-feira. Não corre. Fica aí. Não corre. Né? Veja que quando eu comecei a falar do injusto aqui, já trabalhei com culpabilidade, já fiz uma revisão, já fiz lá, já falei da teoria clássica, teoria finalista, a gente jogou duro. Trabalhamos aqui com dolo e culpa, não é isso? Voltamos, falamos aqui do conceito bipartido ou tripartido, falei isso. Eu volto com você agora. Mereci uma preta, né? Calma, não corre não. Vem comigo, não corre, não corre, não corre. Professor, não estou entendendo não, não corre. Anota essa porra aí, depois você faz a sua revisão. Tu não quer ser delegado, bicho? Tu não quer ser promotor, não quer ser juiz? O nível é esse aqui. Você tem que entender a parte geral. Não adianta você ficar casinho, casinho. Casinho não se prende em casinho. Entendeu? Você tem que entender. Crescer. E isso
É devagar. Não é de uma hora para outra. Entendeu? Não estou entendendo nada. É assim mesmo. Depois que você lê 500, 600 vezes, você entende. Igual a mim, né? Estou falando isso aqui, mas tive que estudar tudo de novo hoje para falar. Isso aqui eu já estudei mais de 300 vezes. E tem que estudar de novo. Ainda mais para ver aqui aparecer aqui ao vivo. Vem comigo então. Tá. Beleza? Fechou então? Questão do injusto, questão do motivo fútil. Né? Ele vai jogar na tua prova, CESP. Alô, opa, professor Rafael Novaes. Rapaz, o Rafael Novaes entra aí, cara. Eu, esqueço de dar o arroba, só lembro na retransmissão. Deu até um susto agora, né? É que eu tenho que dar logo para ele, arroba Rafael Novaes. Rafael Novaes, eu tô explicando para eles aqui que todo crime é um injusto, né? Todo crime é um injusto. Mas eu estou falando para ele que o crime pode ser um injusto, mas veja que ele não o fato do crime ser injusto, perceba bem, não necessariamente quer dizer que o crime seja fútil, qualificado pelo motivo fútil. Porque eu expliquei para eles que o injusto, né, o crime sempre é um injusto. Mas veja que eu posso praticar um crime. Perceba bem, Rafael. Perceba bem. Motivado pelo ciúme. Aí eu vou praticar um homicídio, perceba, mas não vai ser considerado um homicídio qualificado pelo motivo fútil, mas será um crime e por ser crime é um injusto. Eu pratico um injusto, o qual, né? Eu pratico um injusto por ser crime, perceba, um homicídio, mas não é um homicídio qualificado pela qualificadora motivo fútil. Beleza? Por quê? Porque a minha motivação não é considerada desproporcional, não é considerada insignificante. É isso que eu estava explicando para eles. Vem comigo no corre. Eu tenho que falar para você ainda, você sabe que a qualificadora motivo fútil e a qualificadora, né, a torpeza. Veja que a torpeza, né, é algo que é o quê? Repugnante, né? O cara mata para receber uma herança. É repugnante essa parada. Entendeu? Diferente da desproporcionalidade. Eu mato para receber uma herança, né? Caramba, né? Repugnante isso. Não é isso? Bacana? Eu mato para receber um dinheiro, vou matar por dinheiro, né? A gente tem lá um homicídio remunerado, né? Mediante paga ou promessa de recompensa. É um homicídio praticado por um motivo torpe. Não é isso? Isso. E aí você tem que entender que o homicídio ele não pode ser ao mesmo tempo fútil e torpe. Há uma incompatibilidade entre as qualificadoras. Legal? O homicídio ele não pode ser fútil e torpe ao mesmo tempo. É incompatível. Ou ele é fútil ou ele é torpe. Legal? Ou o homicídio é qualificado pelo motivo fútil ou o homicídio é qualificado pelo motivo torpe. Legal? Isso aí, né? Mediante paga ou promessa de recompensa, já tem uma live dessa aí, né? É a chamada, ele colocou aí, bacana, né? Isso aí eu falei, é um homicídio chamado de homicídio mercenário, um homicídio remunerado, não é isso? Bacana, né? Legal, bacana, bacana, bacana. Você não pode fazer confusão com homicídio procrustiano, ou também chamado de homicídio aleivosiano. Professor, o que é isso, homicídio procrustiano, homicídio aleivosiano? O homicídio procrustiano, ou homicídio aleivosiano, também é chamado, né? E aí, perceba bem, o homicídio qualificado, tá? Mediante a traição, é considerado, chamado, também de homicídio procrustiano, homicídio aleivosiano. Tem no seu Zucder na história, né, de Procusto, não é isso? Né? Ainda tem um homicídio tisseuniano, que ele é praticado pela vingança, Tisseu. Joga duro demais, você tem muita informação nesse teu Zucder aí. Tu chega no meio da sala e fala, professor, o que é homicídio tisseuniano? Aí tu, né, fecha assim. Não pode fazer isso não, né? Você tem que guardar a informação. Professor, o que é homicídio procrustiano? Perceba bem. Nunca ouvi falar? Ah, meu irmão, então tu não tem um Zucderno, não. Você não tem... Ó, galera, falando nisso, em relação ao Zucderno, a gente vai continuar aqui, que agora o jogo vai ficar duro. Falando em relação ao Zucderno, o que eu tenho que falar para vocês? Veja que o Zucderno não foi eu que elaborei, não. São os alunos, né, que elaboram, que anotam.
Veja que esse material nem passou, não passou na minha análise. Não é um material que eu digitei, que eu fiz. Não. Os alunos anotam de acordo com o entendimento deles. Bacana? Então, veja, todas as informações aí, assim, você está pegando, você tem que confirmar. Tá? Você confirma, né? Ah, tá, isso aqui, deixa eu ver isso aqui, né? Ah, isso aqui é do professor. Não, professor não. Eu passo a informação, o aluno vai anotar do jeito dele. Veja que não foi um material que eu digitei e saí, toma aí, vai passando. Eu não fiz isso, eu não tenho tempo para fazer, para falar a verdade. Eu venho aqui, jogo duro, eu mesmo agora estou fazendo meu Zuckerberg. Estou lá no canal Alexandre Lino, estou só assistindo as aulas. E agora já está me dando vontade de fazer poucas aulas. Por quê? Eu não consigo. Né? Acabo de escrever aqui uma aula, falei, caramba, mas são tantos vídeos. Aí eu fui dar uma olhada para ver se eu conseguir fechar o Zuckerberg pelo menos em 2, em 3 meses. O pessoal deu uma olhada. São 373 transmissões. Né? 373 transmissões. Como é que eu vou fazer? Enfim, agora se eu fosse fazer prova, meu irmão, eu virava para pegar isso tudo. Eu ia lá no canal Alexandre Lino, eu iria escrever tudo. Eu iria escrever tudo. Né? Só que minha situação hoje é diferente. Né? Eu vou aos poucos. Mas se eu estou na guerra igual vocês, porra, ainda mais a prova de Pernambuco. Vem para mim então. Perceba então, o homicídio qualificado pelo motivo torpe, ou pelo motivo fútil, eu falei que a ação do agente, né, decorre, veja, no âmbito de desproporcionalidade. Né? Então é aquele cara que passou, esbarrou, né, esbarrou no agente, o agente pegou e realizou o disparo, matou por causa de esbarrão. É aquele marido que mata a mulher porque ela passou a roupa e ele não ficou do agrado dele. Entenderam ou não? E aí eu vou chamar muito a sua atenção. O Tício e o Mévio começaram a discutir por causa de religião. Começaram a discutir por causa de religião. E depois de religião, um era Flamengo, o outro era vascaíno. Então perceba, além da religião, começaram a discutir também por causa de futebol. Rapaz, ali no meio da discussão, né? Até então, no meio da discussão, o Mévio chegou pro Tício, seu Tício, a sua mãe é vagabunda, ainda cuspiu no Tício. Perceba bem, o início da discussão é um motivo insignificante. Um motivo desproporcional, discutir por causa de futebol, de religião. Mas perceba bem, quando ele cuspiu na cara, o Tício cuspiu na cara do Mévio, o Mévio ficou tão transtornado com aquele ato de cuspir na cara, ele ficou tão transtornado com aquele ato de cuspir na cara, que ele pegou uma arma de fogo que estava em sua cintura e realizou o disparo. Eu tenho uma discussão que foi iniciada pelo motivo fútil. E eu tenho um resultado morte que decorreu de uma agressão. Cuspiu na cara. Veja que, perceba bem, né? Perceba bem. Você sempre tem que fazer ficar muito atento. Porque você tem que ver o que provocou a ação de matar. Se a discussão tá ali e não correu ofensa, o cara, vou te matar porque você disse que o Flamengo ganha do Vasco. Motivo fútil. Eu estou discutindo com você, nossa discussão iniciou por causa de uma discussão de futebol. Beleza, mas eu só atirei porque você cuspiu na minha cara. Aí não há motivo fútil. Então, veja que se a briga iniciou por um motivo fútil, mas o homicídio ocorreu por causa de uma ofensa, perceba que esse homicídio não vai ser considerado aí um motivo fútil. Legal? Bacana? Tranquilo? Então fica muito esperto nessa situação. Poderia se falar em homicídio privilegiado, né? Após injusta provocação da vítima, você poderia até ter um contexto nesse sentido, né?
isso é injusta provocação, aos cuspir no rosto da vítima, você poderia até trabalhar nesse sentido. O que eu quero chamar sua atenção é o seguinte, perceba bem, que o fato da briga ter iniciada por um motivo fútil e ocorreu um homicídio posterior, você tem que verificar se esse homicídio, ou quem ensejou esse homicídio, foi a briga ou foi um ato que ocorreu durante a briga? Entendeu, não? Então a questão pode colocar uma situação em que a briga é iniciada por exemplo, por uma discussão acerca do futebol, tá certo? E durante a discussão, um xingou a mãe do outro. E o cara ficou puto por isso, porque xingou minha mãe. Né? Veja que, né, o cuspiu, né? Veja que tem essa questão, né? Bacana? Então veja que se você tem uma troca de ofensas, né? Legal? Aí você não há que se falar na questão do motivo fútil. Deu para entender isso aí? Deu para entender se sim ou não? Sim. Bacana aí? Tranquilo? Deu para entender? Sim, né? Tranquilo. Tranquilo. Bacana. Legal, então. Bem, vamos lá. O STJ entende que essa questão do motivo fútil, ela deve ocorrer quando a vítima tem uma certa ligação com o autor. Como assim uma certa ligação? Ligação de contexto. Entenderam? Por exemplo, o agente passou, a vítima passou e fechou o autor, deu uma fechada. Aí o cara foi, me fechou aí, saiu do carro, matou. Veja que tem um contexto ligando um ao outro. Entendeu? Por exemplo, a mulher o cara que matou a mulher porque a mulher não passou a roupa direitinho para ele. Tem uma ligação, né? Matou por quê? Porque ela não passou a roupa. Entendeu? Então você tem que ter uma ligação do agente em relação à vítima num contexto fático. Eu estou falando para você isso porque julgado recente do STJ, uma situação de racha, né? Racha ou pega, em que A e B disputando racha ou pega, beleza? A e B disputando racha ou pega, colidiram os veículos e acabaram batendo no veículo de C, que não tinha nada a ver com eles. Perceba bem, veja que o STJ entendeu que não há que se falar em homicídio qualificado pelo motivo fútil. Né? Esse terceiro não tinha qualquer ligação com o autor. Beleza? E eu digo mais, o STJ, a meu ver, não precisaria nem ter dado esse julgado. Por quê? Porque o STJ já tem uma visão, e aí, ombreando inclusive com precedência do STF, de que a qualificadora motivo fútil não é compatível com dolo eventual. Muito legal isso, muito legal isso. Deixa eu dar primeiro o julgado dessa questão do racha ou pega, que acabou atingindo um terceiro que não tinha qualquer ligação com os envolvidos, que o STJ entendeu que não há que se falar em motivo fútil. Anota o julgado aí. Vamos lá, HC 307, anotando aí, HC 307, 617 São Paulo, 19/4/2016. HC 307, 617 São Paulo, 19/4/2016. Então, veja, na hipótese de racha ou pega, né? Na prática aí decorrente de racha ou pega, veja a inexistência, né? Da hipótese lá de se falar no homicídio, né? Que ocorreu, qualificado pelo motivo fútil. Beleza? Você anotou o julgado? Coloca aí. Julgado é recente, é de 2016. Vai ter Pará? Vai ter Goiás? Você anotou o julgado? Joga aí pra mim. Vejo corações, mas não vejo
Anota o julgado. Eu falei o julgado, anotaram o julgado? Qual é o julgado? Joga aí. HC 307, 617, São Paulo. 19 de abril de 2016. Isso. 307, 617, São Paulo. 19 de abril de 2016. Tá. Beleza. Presta atenção no que eu vou falar agora. Não corre não. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso. Presta atenção no que eu vou falar agora. O crime culposo, o crime doloso, né? O crime doloso, tanto com dolo eventual como com dolo indireto, ou melhor dizendo, o crime culposo ou o crime doloso, tá? O dolo eventual, beleza? Também chamado de dolo indireto, ou crime doloso com dolo direto, legal? Beleza? Então, olha, o crime culposo, o crime doloso com dolo eventual ou dolo indireto, ou o crime doloso, né, com dolo direto, perceba bem, tem a chamada voluntariedade. O que é a voluntariedade? Vontade de praticar a ação. Concorda ou não? Aquele cara que age aí com a conduta, né, revestida pela negligência, percebe, ele tem vontade, né, de praticar a ação, muito embora aquela ação dele seja negligente. Não é isso? Ou melhor, negligente não. Ele deixa de tomar cuidado quando você trabalha com a negligência. Tá certo? Vamos agora dar um exemplo da imprudência, né? Veja que o agente, né, quando ele está agindo com a imprudência, perceba, ele tem vontade de praticar ação, muito embora aquela ação seja uma ação imprudente. Veja que veja, na questão da imprudência, ele não assume, né, o resultado, ele não quer o resultado, mas ele tem voluntariedade. Beleza? Deu para entender isso? No crime culposo você tem a voluntariedade na ação. Perceba bem que quando eu falo de dolo eventual ou dolo indireto, o agente também tem a voluntariedade. Como assim, professor? Olha, ele entra num veículo, né? Vamos supor lá, coloca lá 300 km, 300 km por hora no veículo. Ele tem a vontade de praticar aquela conduta. Não é isso? Ou lá, tô lá tomando, acaba dirigindo um veículo, né? Uma grande quantidade de embriaguez. Não é isso? Ele tem a vontade de praticar a conduta, né? Aí chamando, você puxando lá, a teoria que se libera em causa, inclusive. Veja, então, que ele tem a vontade de praticar a conduta. Ele não tem a vontade de dirigir? Isso ele tem. Tanto é que ele está dirigindo. A responsabilidade penal dele vai cair com a aplicabilidade da teoria que se libera em causa. Beleza. Mas ele tem a vontade de dirigir. Sim ou não? Ele tem a vontade de dirigir. Né? Beleza. Voluntariedade também no dolo eventual. E no dolo direto? No dolo direto, ele tem a vontade, não é isso? De praticar o resultado, de chegar ao resultado. Então, o crime culposo, ele tem voluntariedade? Tem. No crime doloso com dolo eventual, ele tem voluntariedade? Tem. No crime doloso com dolo direto, ele tem voluntariedade? Tem. Todo crime há a voluntariedade. Todo crime há a voluntariedade. Coloca aí. Todo crime há a voluntariedade. Todo crime há a voluntariedade. Coloca aí. É a pedra de toque para fechar a aula. Todo crime há a voluntariedade. Todo crime há a voluntariedade. Presta atenção no que eu vou falar agora com você. Não faça confusão. Voluntariedade com intenção criminosa. Não faça confusão com confusão entre a voluntariedade, né? Voluntariedade e a intenção criminosa. É diferente. É diferente. Como assim, professor? No crime culposo eu tenho voluntariedade, sim ou não? Sim. Mas eu tenho intenção criminosa? Não. Tanto é que o crime é culposo. No dolo eventual, eu tenho voluntariedade? Sim. Eu tenho intenção criminosa? Não. Como não, professor? Não, você não tem intenção criminosa. Você acaba assumindo o risco do resultado.
Mas você não tem intenção, porque se você tivesse a intenção, você estaria agindo com dolo direto, e não o dolo indireto, ou dolo eventual. Deu para pegar isso? Né? Deu para pegar isso? Quando eu falo de intenção criminosa, por favor, não vamos falar de culpa consciente. Intenção criminosa é outra, né? Fala intenção criminosa, estou falando de dolo. Deu para pegar isso? Quando eu falei do crime culposo, eu falei que o crime culposo tem voluntariedade. Mas o crime culposo tem intenção criminosa? Não, tanto é que é um crime culposo. Ele tem voluntariedade na ação. Quando eu falei do dolo eventual ele tem voluntariedade. Porque ele tem vontade de praticar conduta, ele tem vontade de dirigir um veículo doidão. Mas ele tem vontade de praticar o crime, o resultado morte? Isso não. Mas ele acaba assumindo, sim. Mas a intenção criminosa ele não tem. Deu para pegar isso? Sim ou não? Que agora é pedra de toque. Não corre. Não corre. Agora é pedra de toque. Agora é pedra de toque. Essa questão, fica ligado nessa questão, intenção criminosa e voluntariedade. Porque o STJ trabalhou em cima disso aqui para dizer que no dolo eventual é incompatível o motivo fútil. E o STJ falou que é incompatível com o motivo fútil por quê? Porque, perceba bem, você só vai agir com motivo fútil quando você tem a intenção de agir daquela forma. Olha só, o cara te esbarrou e você matou porque ele te esbarrou. E é isso que você queria. Não, me esbarrou aqui, eu vou matar. E esse teu agir, né, decorreu de uma ação da vítima. A vítima esbarrou e tu matou. A vítima passou a sua roupa, né, que não foi do seu agrado, você matou. Você teve a intenção criminosa. E essa tua intenção criminosa é revestida pela desproporcionalidade. E aí você tem, né? Você tem um homicídio doloso com dolo direto, ele necessariamente tem a intenção criminosa. Entendeu, não? Então, quando eu tenho intenção criminosa, eu posso sim trabalhar com qualificadora do motivo fútil, porque a qualificadora do motivo fútil, veja, é a motivação, né, que ensejou a gente a agir daquela forma. O que ensejou a gente a ter aquela intenção criminosa. Entendeu? Foi um motivo. Qual motivo? Esse aqui, desproporcional. Então, eu não posso compatibilizar motivo fútil com dolo eventual, porque dolo eventual você não tem intenção criminosa. Você tem voluntariedade, joguei duro, foi assim que o STJ entendeu e eu dou julgado. Para o STJ é incompatível, e aqui eu estou dizendo como você vai trabalhar numa prova. Né? Por que o STJ entendeu? O STJ lindo isso, lindo, lindo, lindo. Voluntariedade é uma coisa, intenção criminosa é outra. No crime culposo eu tenho voluntariedade? Sim. No crime doloso com dolo eventual, tem voluntariedade? Sim. No crime doloso com dolo direto, eu tenho voluntariedade? Sim. No crime culposo, eu tenho voluntariedade? Já falei que tinha, né? Vamos agora à intenção criminosa. No crime culposo, eu tenho intenção criminosa? Claro que não, senão não seria culposo. No crime doloso com dolo eventual, eu tenho intenção criminosa? Não tenho. Mas você assume, sim, assume o risco, mas não tem intenção criminosa. Ah, tá. Então você não pode dizer que tem uma motivação que fez o agente assumir o risco, entendeu ou não? Beleza. Vem comigo agora. Tá. No crime doloso com dolo eventual, com dolo direto, eu tenho intenção criminosa? Tenho. E essa intenção criminosa, ela decorre de uma motivação. Aí eu busco a motivação e vou ver se essa motivação foi uma motivação baseada na torpeza, se essa motivação foi uma motivação baseada na futilidade. Entendeu, não? E o STJ, então, segue nesse sentido, entendendo a incompatibilidade entre o motivo fútil e o dolo eventual, e eu expliquei por quê, e ele, né, veja que o julgado, inclusive, faz essa diferença entre a intenção criminosa e a voluntariedade. Né? Agora você pode correr. Bacana? Respira. Deu para entender? Apenas os esforços ficaram na live, porque foi uma live muito jogo duro, né? Voltando agora, respira.
Deixa eu dar o julgado agora. Julgado, incompatibilidade. Incompatibilidade, dólar eventual com motivo fútil. Anota aí o HC. HC, foi o mesmo julgado, o mesmo HC. O HC é o 317, 617. O mesmo HC ou eu marquei errado, não sei. Bem, o STJ, decisão do STJ recente. Dá uma olhada lá depois, tá? Beleza? Dá uma olhada nesse HC, 307, 617 São Paulo. Essa foi jogo duro, hein? Pessoal, vocês acham que eu peguei pesado? Vamos ver aqui. E aí, foi legal? Foi legal? Tá no Zukider, no desenhado? O pessoal que não tá acompanhando as minhas aulas, assim, tem que dar uma olhada, né? Porque o que acontece? A gente trabalha com links, entendeu? Eu, quando dou uma aula pesada que eu sinto que o pessoal pegou, eu vou jogar duro. Mas na frente eu vou falar de culpabilidade, pra mim já tá, o aluno já sabe. Porque não tem como eu ficar voltando às lives, né? A gente vem crescendo, a prova do Pará tá aí. Eu quero engolir o Pará, né? Eu quero engolir o Pará. Data máxima vênia, com todo o respeito. Estou preparando meus alunos, ele vai perguntar lá se é possível, se é compatível dólar eventual com motivo fútil na prova do Pará. Ele vai ganhar um Merilu, ou ele vai colocar uma questão discursiva para um aluno falar se o agente agiu com motivo fútil numa questão de dólar eventual. Aí você, né, vai chamar na intenção criminosa e na voluntariedade, vai trabalhar, entendeu? Não é porque o STJ não entende que não é assim. Aí vai falar, né? O doloso, a voluntariedade da conduta e tal. Entendeu como é que você vai fazer? Agora eu vou tomar uma cervejinha, beleza? Só dar os zuc nos alunos. É isso aí. A gente fez aqui, né? Deu uma trabalhada no motivo fútil hoje, né? Falamos do crime gratuito, pessoal. A gente trabalhou bem hoje, hein? Por que eu já falei crime gratuito? Porque eu falei já do crime gratuito, né? Foi bom, né? Beleza, então deixa eu me despedir de vocês aqui. Hoje merece aí um Zuki destruidor, né? Joga então, né? Hoje foi destruidor. Joga destruidor. Joga destruidor. Aí, ó. Cadê minha musiquinha? 300 aí, ó. Não quer ir embora aí. O que foi bom? Alô, Felipe. Felipe, você tá apaixonado? Eu sei disso. Tu tá jogando duro. Agora. São que horas todo dia? Não tem hora. Não tem hora. É à noite, né? Assim, quando eu posso entrar. Mas dá uma olhada no canal Alexandre Lino. Bomba de coração. O horário não tem, pessoal. Não posso dizer o horário. Cada dia eu entro uma hora aqui, quando posso. Beleza? Que nada, a gente vai... Pessoal, o que acontece? Não tem nada a ver isso. A gente vai estudando um pouquinho, né? E aí eu tento ver como é que eu vou falar pra vocês, entendeu? Eu tento dar uma simplificada, porque... Como é que eu vou falar, né? Então eu tenho que estudar pra eu entender e depois eu tenho que estudar pra ver como é que eu vou falar com vocês. Como é que eu vou passar isso pro aluno, entendeu? A gente tem conseguido, né? Fazer um trabalho aí, dentro da humildade. Beleza? Mas eu sou apenas um colaborador. Estudo igual vocês. Agora, se é pra jogar duro, eu vou, meu irmão. Comigo não tem esse negócio não. Dentro do respeito. Dentro da nossa humildade, mas a gente joga muito duro, né? A gente não vai aqui ficar brincando. Te vi um dia desse jogando duro, mestre. Me viu um dia desse? Eu jogo duro todo dia. Eu sou o maior jogador duro que tem aqui. Eu sou o maior jogador duro, né? Sem dinheiro. Valeu, 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 valeu. Every day. Aí, ó.
Nada, posse de conhecimento, nada, pessoal. Dá uma estudada aqui, passa essa parada. Tô te falando, isso aí estudei hoje. Sou igual vocês, beleza? Um abraço, sou Adelante Focado.